E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Como é que vocês estão? Eu espero que você esteja bem. Se você não estiver bem, minhas orações aí por você. Não, esse negócio parece que eu tô mandando agora pensamentos positivos. Não, eu vou orar por vocês aí inscritos no canal se eu lembrar, tá bom? Porque agora eu quase entrei naquela vibe assim, se você não estiver bem, receba aí as minhas orações. Mas eu nem tô orando, a gente tem que parar de banalizar a oração. Se você coloca lá a mãozinha dizendo que vai orar pela galera, ora mesmo, tá bom? Mas esse também não é o assunto do vídeo. Gente, se você é inscrito aqui no canal, já chega no comentário aleatório, já chega dando like. Se você é novo por aqui, não esqueça de dar o seu like se você gostar desse vídeo e compartilhar também e, claro, se inscrever aqui no canal. Gente, recebi a seguinte pergunta, mas antes de fazer a pergunta, que você já viu no título do vídeo aqui, e você chegou aqui porque quer que eu fale sobre isso, poxa, ouça os nossos podcasts, aqui tem podcast toda semana, tem vídeos toda semana, só que o nosso podcast, ele é a moda antiga, é só o áudio, como um bom podcast tem que ser, é o podcast que vai permanecer para sempre. Admiro os podcasts em vídeo que estão na moda agora, mas enfim, eu não quero ficar limitado a receber pessoas aqui no meu escritório. Eu quero gravar com gente boa do mundo inteiro, por isso que é só áudio e a gente está há 10 anos fazendo assim e se Deus permitir, continuaremos até a volta dele. Galera, será que Jesus foi tentado sexualmente? Será que Jesus enfrentou tentações na área sexual? Eu fiz uma enquete no meu Instagram, @bibotalk, se você não me segue lá no Instagram, vai lá, porque lá eu passo a semana inteira respondendo pergunta da galera. E não a semana inteira, foi uma força de expressão, mas eu respondo bastante pergunta da galera por lá e algumas inclusive trago pra cá pra responder pra vocês também. Gente, será que Jesus foi tentado sexualmente? Na pesquisa que eu fiz no Instagram, mais de 3 mil pessoas votaram que sim, ele foi tentado na área sexual e 1.000 e poucas pessoas disseram que não, ele não foi tentado na área sexual. Algumas pessoas até justificaram a sua negatividade, dizendo que Jesus fala no Sermão do Monte, que se a gente só pensar com intenção numa mulher, a gente já adulterou com ela, ainda que eu ache esse argumento fraco. Bem, vamos pensar aqui algumas situações. Por que Jesus não poderia ser tentado sexualmente? Qual é o problema? Porque talvez alguns achem que o pecado sexual ou a tentação sexual seja uma coisa muito baixa e isso não seja digna do Filho de Deus e tal. A gente tem que tomar cuidado para não tornar o pecado sexual mais grave do que ele é. A gente tem que tomar cuidado de escalonar o pecado sexual num pecado como se ele fosse maior do que outros pecados. Eu não vejo dessa maneira. Eu penso que pecados na área sexual têm consequências sociais diferentes, né? Uma coisa é odiar o meu irmão e ficar com aquele ódio, com aquela inveja dentro de mim. Outra coisa é eu fornicar, cometer adultério e de repente sai um filho dessa relação. Então são pecados que têm consequências sociais. Agora, diante de Deus, são pecados que precisam ser trabalhados e confessados e abandonados, certo? Então o pecado sexual, ou a tentação sexual, ela não é pior, ela não é mais vil do que alguém que é tentado na área financeira, ou na área do poder, ou, sei lá, em passar a perna no amiguinho, no trabalho e na escala de trabalho do amigo, dar um jeito aí do amigo trabalhar final de semana e você não. Deus falou, né? Tô sentindo. Pecado é pecado, tentação é tentação e a gente precisa, sabe, de alguma forma, achar que não dá para ficar dizendo um é maior, outro é menor. As consequências sociais é que são diferentes. Bem, então, sim, Jesus poderia tranquilamente ser tentado na área sexual. Então, até algumas pessoas que disseram não usaram esse versículo lá do Sermão do Monte, porque se a gente pensar... Gente, quando a gente pensar com intenção maldosa, uma coisa é você ser tentado, né? Por exemplo, eu, heterossexual, gosto de mulher, né? E sou casado com uma mulher que amo. Agora, o fato de eu ser casado com a Alexandra não me inibe e não me priva de ter tentações na área sexual. Agora, nem por isso, eu de repente vi uma mulher muito bonita e aquilo mexeu lá com as entranhas e tal. Quer dizer que eu adulterei? Não, calma. A tentação não é pecado. O que Jesus diz no Sermão do Monte, que se a gente ficar pensando numa mulher e a gente desejá-la, já cometemos adultério, é quando o cara fica alimentando e, consequentemente, fica pensando e, de alguma forma, criando cenas na sua cabeça com outra mulher que não a sua. É nesse sentido. Jesus está falando até da raiz do negócio. Ou seja, são sentimentos
pensamentos e tentações que vão ganhando espaço no nosso coração e vão sendo alimentadas pela nossa imaginação e pelo nosso ser interior. Agora, ninguém está livre da tentação, gente. Você, mulher, de repente pode estar no Instagram e aí você vê um homem, sabe, de jardineira, sem camisa, suado, consertando uma pia, né, ou trocando uma lâmpada, ou limpando um banheiro. Tem algo mais excitante para uma mulher do que um homem limpando um banheiro? Não tem. Então, de repente, ela tá lá e ela vê aquele homem limpando um banheiro e fala, meu... Tipo, de alguma forma aquilo mexe com ela. Ok, simbora. Ela não adulterou, ela foi tentada. A tentação é diferente do pecado, gente. O pecado é a tentação que ganhou espaço, cresceu e venceu. Agora, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Esse versículo em Hebreus capítulo 4, versículo 15, ele pode dar uma margem para nós entendermos que Jesus foi tentado na área sexual. Agora, sim, ele pode ter sido tentado na sua adolescência, até mesmo... eu não imagino Jesus ali, nos últimos 3 anos da sua vida, preocupado que ele viu o tornozelo da Maria Madalena, entende? Eu acho que Jesus estava tão focado na missão, e que é muito comum, inclusive com a gente, seres humanos pecadores. Às vezes estamos tão focados em alguma coisa, cara, que as tentações elas passam, a gente nem vê, sabe? Agora, antes dos 3 anos finais, Jesus pode ter sido tentado nessa ordem sexual. Agora, a gente tem que entender também que nem todos os seres humanos, e lembrando que Jesus foi tentado, mas não pecou, tá, gente? Vou até ler o texto aqui para ficar bem claro. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Então, Jesus, ele pode ter sido tentado na área sexual, como talvez é uma parada que nunca o afligiu. Por quê? Porque existem seres humanos, pecadores, filhos de Adão, que não têm problemas na área sexual. Talvez algumas pessoas sejam mais tentados nessa área. Outras pessoas, como eu já conversei, por exemplo, né? Eu já conversei com homens que não são casados, não têm vontade de casar, não são homossexuais, e eles falam, cara, eu não sou tentado. E aí eu até fui estudar um pouco sobre a questão de pessoas assexuadas. Pessoas que realmente, a libido delas é canalizada para outra coisa. Elas não têm a necessidade da relação sexual. E se Jesus fosse uma pessoa assexuada? Não sabemos. Agora, Bíblia, então o que quer dizer que nosso sumo sacerdote, enfrentou as mesmas tentações que nós? Bem, Jesus ele não foi tentado a passar a perna no amigo de trabalho. Agora, Jesus ele foi tentado naquilo que é essencial na nossa comunhão com Deus. Jesus foi tentado pelo próprio Deus, né? Ou seja, Satanás, que é um agente de Deus nessa história, ele tentou Jesus em poder, em filiação, entende? Ele tentou Jesus naquelas áreas em que Adão e Eva foram tentados no jardim, por assim dizer. Que é o quê? Você confia em Deus ou você confia na sua própria sabedoria? Você confia em Deus? Jesus, ele foi questionado sobre isso, assim, tu é mesmo filho de Deus? Por que tu não faz isso? Não, peraí, não é assim que funciona a relação com o meu pai, entende? Então assim, a essência da tentação de Satanás é a filiação de Deus, a essência da tentação de Satanás é, cara, usa o teu poder para satisfazer as suas necessidades. Para que depender de Deus? Não, use esse poder de Deus para satisfazer, não fique esperando Deus fazer. Então, de alguma forma, a tentação de Jesus, e em tudo que ele foi tentado, é aquilo que tentaria tirar o seu relacionamento com o Pai. E é claro que Jesus, ele compreende as nossas fraquezas, ele entende porque ele é Deus, porque o Espírito Santo está derramado sobre a igreja, tá? Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, ou seja, ele enfrentou a mesma raiz das tentações. Ou seja, qual é a raiz da tentação? Nos provar, onde o próprio Deus, nesse sentido, né, a palavra tentação e prova, elas são a mesma palavra. Então, de alguma forma, Jesus foi provado pelo próprio Pai. Jesus, ele foi provado em quê? No seu relacionamento. Então não quer dizer que Jesus foi tentado na área sexual. Lembrando, gente, pode ser que ele tenha sido tentado na área sexual, nós não sabemos. Pode ser que não. Jesus talvez nunca foi tentado na questão financeira, na questão, enfim, relacional.
Não sabemos, ela não entra em detalhe. Agora, sempre que aparece Jesus sendo tentado e aí? Por que tu não segue os teus desejos? Pô, tu não tá com fome? Transforma essas pedras em pão. As tentações de Jesus, elas giram em torno daquilo que é essencial no relacionamento com o Pai. A primeira coisa que o diabo tentou tirar de Jesus é esse senso de filiação. Se tu é mesmo filho de Deus, por que tu não aproveita, cara? Por que tu não aproveita? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus foi tentado a não cumprir a sua vocação como filho de Deus. Então, assim, obviamente que ele não foi tentado em todas as coisas, nos mínimos detalhes. Não, talvez tenha tentações que você teve que, especificamente, Jesus enquanto homem, não teve. Agora, a raiz de toda tentação, a raiz de toda prova é te tornar uma pessoa melhor, te tornar uma pessoa mais sólida e, se ela vem diretamente de Satanás e seus anjos, é derrubar você. E nisso Jesus venceu em tudo. Nisso Jesus, ele não pecou. Diferente de nós, que podemos ser tentados e ceder à tentação. Mas o Senhor nos entende. Por quê? Porque naquilo que foi essencial para o relacionamento com o Pai, Jesus foi tentado. E aí, gente, o que você acha? O que você me diz sobre esse vídeo? Você acha que Jesus não teve tentações? Até tem alguns filmes antigos que mostram o diabo como uma mulher vermelha e tal. Aquela ideia de que mulher, ela é o caminho para a tentação, até quem sabe uma referência porque Eva pecou primeiro e tal, aquela coisa toda. Eu acredito que Jesus não foi tentado especificamente na área sexual. Eu acredito que ele talvez não tinha essas demandas. Mas se ele foi também, não tem nenhum problema. O importante é que ele não pecou e ele é o quê? Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito e maravilhoso. Deixe seu like, comenta aí. Até o próximo vídeo, se ele quiser assim permitir. Tamo junto, gente.